Para entender o Holocausto, temos que entender 6 palavras: definição, expropriação, concentração, Einsatzgruppen, deportação, campos de extermínio. Definição. Costumamos definir os judeus por sua identidade, pelas tradições que praticam e pelas crenças que incorporam às suas vidas. Os alemães definiram os judeus pela religião de seus avós. Quando o regime chegou ao poder em janeiro de 1933, a parte mais radical e agressiva do movimento nazista, a parte mais extremista, queria eliminar os judeus de uma hora para outra. Alemães, livrem-se da dominação judaica! Alemães, livrem-se da dominação judaica! Então os alemães começaram a criar leis contra os judeus. Judeus não são bem-vindos. Logo, os judeus foram expulsos não apenas do serviço público, mas também de áreas da sociedade em que havia muitos judeus, como educação, universidades, professores, advogados, médicos. Os judeus se tornaram desnecessários. Leis de proteção do sangue de Nuremberg. No auge desse período inicial de legislação, surgiram as leis de Nuremberg para determinar oficialmente a cidadania na Alemanha, quem era e quem não era cidadão alemão. Mas foram oferecidas apenas as definições para não cidadãos, e as únicas pessoas definidas como não cidadãos da Alemanha eram os judeus. Nome dos passageiros. Eles foram obrigados a adicionar Israel como nome do meio para homens e Sara para mulheres a partir de 1938. O Cogumelo Venenoso. Livro infantil antissemita publicado em 1938. Em outros momentos da história, os judeus podiam se converter ou podiam se esconder ao adotar o estilo de vida do país anfitrião. Mas sob a teoria racial durante o período nazista, os judeus eram judeus por causa do sangue que corria em suas veias. Não importava o que estava em seus corações nem em sua mente. Só importava o seu sangue. Segundo essa teoria, não poderiam se livrar dos judeus através da conversão, como fizeram durante a Inquisição, por exemplo. Só havia uma forma de acabar com os judeus, e era matando-os. Há uma trilha gigante que nos leva direto aos livros infantis nas escolas, aos filmes populares e a vários tipos de coisas que os nazistas fizeram que nem sempre estavam diretamente relacionadas aos judeus, mas que faziam parte de uma visão abrangente de mundo, em que os judeus não tinham lugar. E chegavam, inclusive, a ser anti-humanos, anti-alemães, anti-arianos. Eles desempenhavam um papel negativo, portanto, tinham um lugar. E nesse lugar, finalmente, eles deixavam de existir. Expropriação. O confisco da riqueza judaica, a remoção da propriedade, o registro de todos os bens, a incapacidade dos judeus de possuir casa própria ou qualquer propriedade. Alemães não compram de judeus. Depois que os judeus foram expulsos, outras pessoas se mudaram para as casas deles e assumiram seus negócios. Então, de alguma forma, a população local sabia que os judeus não voltariam. Ninguém perguntou por quê. Mas com certeza eles sabiam que não voltariam. Um dos artefatos alemães mais marcantes para mim no nosso museu histórico é um jogo chamado Judenhaus, ou Fora Judeus. O jogo foi criado na Alemanha em 1936, no mesmo ano em que surgiu o Banco Imobiliário nos Estados Unidos, e também era um jogo para a família. Na caixa dizia que era para pessoas com idades entre 8 e 99, assim várias gerações da mesma família podiam se sentar à mesa e jogar.
No jogo, cada participante tinha um pino, jogava os dados e andava pelo tabuleiro. Quem atingisse o objetivo primeiro vencia. E qual era o objetivo? O objetivo era expulsar o máximo de judeus de seu país. De 33 a 39, 80% das propriedades de judeus foram apreendidas. 50% das empresas de judeus foram fechadas. E 50% dos judeus foram desalojados. Eu encontrei um documento que era uma carta de uma mulher não judia escrita para a sogra sobre a Noite de Cristais, um massacre de novembro. Noite dos Cristais, ataque contra judeus, alemães e austríacos. No início temos a impressão de que ela sentia pena dos judeus porque contava o que acontecera, como os nazistas haviam entrado nas casas dos judeus e saqueado tudo. Mas daí o tom mudava e ela dizia que ao ver tudo que fora jogado na rua, que fora retirado de dentro das casas dos judeus, então ela percebera que os judeus eram ricos e possuíam coisas que os não-judeus não tinham ou não tinham o suficiente. Ela também dizia que os judeus tinham que deixar o local, mas não sabia para onde iriam. Talvez para um campo de concentração, até que uma solução definitiva fosse encontrada. 1º de setembro de 1939, invasão da Polônia. E enquanto isso, na Polônia, as autoridades da ocupação civil têm um grande problema, a questão judaica. Durante anos, a sub-humanidade judaica oriental tem entregado a Europa Ocidental ao crime internacional. Quando a guerra começou em setembro de 1939, não restavam muitos judeus na Alemanha. E o desejo de livrar a Europa dos judeus só veio a se concretizar com a conquista dos territórios onde os judeus viviam, começando pela Polônia em setembro de 1939. Não foram apenas vidas que foram perdidas, foram comunidades inteiras. Era um modo de vida em alguns casos. 33.771 pessoas foram baleadas pela Einsatzgruppen C. O Holocausto foi inimaginável e envolveu o uso de todo o conhecimento e entendimento existente no século XX com o objetivo de definir, expropriar, concentrar e, por fim, assassinar, aniquilar e destruir, além de tomar posse dos bens e propriedades de todo um povo. E até um homem tão importante e cheio de contatos como Allen Dulles, que na época era diretor da OSS e posteriormente tornou-se chefe da CIA, quando Allen Dulles foi informado, ele respondeu de forma bem interessante. Ah, então é verdade. Ele tinha todos os detalhes. Todas as informações que passavam pela agência de inteligência do governo americano, mas não podia imaginar que aquilo estava mesmo acontecendo. Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Laboratório de Conservação. Balas escavadas das valas comuns locais do massacre da Ucrânia. Temos fotografias da libertação, uniformes, todo tipo de objeto em nossa coleção. Mas acho que as balas são os únicos itens que temos que realmente tiveram um papel de atuação. São objetos que realmente mataram alguém. Mataram 15.000 pessoas. Podemos ler sobre o Holocausto, podemos estudá-lo, analisar os documentos. Mas quando olhamos para este objeto, uma bala que assassinou uma pessoa,
Todo o resto parece desaparecer porque esse foi o agente. Essa foi a causa absoluta da morte de um indivíduo. E nesse sentido, é uma experiência insubstituível. Olhar para a bala e contemplar o que ela fez.